Eu sou dentista, para quem não me conhece, meu nome é Weder Carneiro, eu sou dentista, eu sou pós-graduado em marketing, eu sou pós-graduado em implantodontia e também em ortodontia, mas quando eu comecei a minha carreira, eu me formei em 2004 na Unesp de Araçatuba, primeira turma do noturno, e quando eu quando eu fui para o mercado de trabalho, a realidade que eu enfrentei é provavelmente a mesma realidade que muitos de vocês também enfrentam, ou enfrentaram, ou talvez tiveram que superar para conseguir se posicionar no mercado. E essa dificuldade que partiu de como arrumar um emprego, como conseguir atender o paciente, como conseguir pela primeira vez fechar um orçamento, fechar um planejamento. Todas essas dificuldades, elas bateram de uma forma muito forte em mim. Até que eu, de uma forma quase que intuitiva, eu comecei a perceber que me faltava algo muito importante. Me faltava saber negociar. Me faltava saber atrair cliente. Me faltava saber como fazer com que aquela habilidade que eu tinha estudado, como aquilo que eu realmente gostava de fazer, poderia chegar lá do outro lado, nas Donas Marias, como eu chamo hoje, que são as nossas pacientes em potenciais, que estão por aí, em todos os lugares, mas que, sei lá, por algum motivo, ou a gente não encontra elas do jeito certo, ou quando a gente encontra, a gente não conversa com elas do jeito certo. E eu passei por essa dor, eu passei por essa mesma sensação. E a minha situação de vivenciar isso me fez começar a estudar vários métodos de negociação, vários métodos de utilização da internet, em uma época que sequer as pessoas utilizavam as redes sociais com o objetivo de fazer vendas. Enquanto a maioria das pessoas ainda estavam dando seus bom dias ou postando suas fotos aleatoriamente, eu já tinha desenvolvido, já tinha estudado métodos para fazer com que os meus clientes em potenciais conseguissem me entender, me enxergar e chegarem até mim através da internet. E fazendo isso com muito mais frequência, eu fui ficando mais específico, mais efetivo, mais assertivo nesse tipo de atração de clientes e também na negociação com esses mesmos clientes. Até que um belo dia, quando eu estava no meu mestrado, lá na São Leopoldo Mandic, um professor da nossa faculdade, um professor que daria aula para mim, eu era aluno naquela época, ele faltou, simplesmente não pôde ir. E o meu orientador ia precisar dispensar aquela turma toda, a gente ia embora, enfim. E eu pedi para ele, falei, professor, deixa eu pegar essa turma, deixa eu dar aula para essa turma. Ele falou assim, tá, Weder, mas você dá aula de quê? Você dá aula de superfície de implante? Você dá aula de conexão? Você dá aula de quê? Eu falei, professor, é o seguinte, eu estava ontem à noite na pizzaria com meus amigos e a gente estava conversando sobre negociação, sobre pacientes. E, de repente, eu comecei a falar para eles sobre como eu fazia, como eu lidava com os meus clientes, como eu atraía pacientes via internet. E, por incrível que pareça, naquele dia, a mesa inteira parou para me ouvir. A mesa inteira queria entender por que os meus processos eram muito mais eficazes e como que eu tinha aprendido a fazer e a construir aqueles processos. E naquele dia, eu, além de ter falado, eu descobri que eu tinha uma coisa em mim muito boa. Eu gostava de falar sobre aqueles assuntos. Então, nesse dia, à tarde seguinte, o professor me deu a turma, e eu, que não tinha preparado slide, não tinha preparado nada, simplesmente peguei um quadro como esse aqui e comecei a escrever todos os processos, desenhar todos os processos. Algo que eu decidi fazer isso com vocês. Decidi compartilhar tudo que eu aprendi através dessa mesma metodologia pela qual eu comecei a ensinar isso. E, de alguma forma, aquilo que eu ensinei lá no meu mestrado serviu tanto para as pessoas que mais e mais colegas lá daquele mestrado começaram a me convidar para dar aula nos cursos deles. E eu fui várias vezes dar aula em vários cursos em São Paulo, em várias cidades, ministrar curso no Rio Grande do Sul, mas encontrei um problema. E o problema era, poxa, eu não gostava de ficar longe de casa. Eu não gostava de ficar longe da minha clínica. Não gostava de ficar longe da minha família. E aí, nesse dilema do que fazer, eu descobri, lá em 2012,
a possibilidade de ministrar aquele conhecimento via internet. Algo que eu estou fazendo aqui para você, basicamente 8 anos depois, de uma forma muito semelhante. Naquela época, a ideia não era ter um curso, a ideia não existia a odontobranding ainda. Naquela época, o Éder dava aula de gestão e marketing. E nessas aulas de gestão e marketing que o Éder dava, no início tinha uma pessoa assistindo. E depois, na outra semana, 4, depois 20. E foi aumentando, 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 e as pessoas começaram a me pedir um curso, me pedir informação, me pedir consultorias. E eu falei, não tenho consultoria. Mas, como bom empreendedor, eu acho que essa visão empreendedora é algo muito bem desenvolvida, até certo ponto em mim, eu vi ali uma oportunidade de aliar duas coisas que eu gosto muito, que é o empreendedorismo e com a possibilidade de ajudar a odontologia. Uma classe que eu amo, uma classe que eu adoro, que eu tenho orgulho de dizer que eu faço parte. E nesse modelo que surgiu todo esse conhecimento que desde aquela época vem sendo aplicado, vem sendo evoluído, porque não é, obviamente, mais a mesma regra do jogo, não é a mesma coisa, mas a Odontobrand, ela vem trazendo várias novidades, vários conhecimentos, vários conteúdos que você vê por aí, eles foram produzidos pela Odontobrand, uma coisa que eu orgulho, e que eu orgulho também de ter um time que me ajuda muito a fazer tudo isso dar certo.